hoje a gente está recebendo o pastor Oswaldo, que de vez em quando ele consegue estar com a gente, né? Nesse semestre já é a segunda aula que ele nos dá. Acho que ainda tem mais uma até o final do ano. E então nós vamos recebê-lo. E hoje nós estamos fazendo aquela troca, lembram, né? A Darlene ontem colocou a lição certa. Nós tínhamos estudado a lição 10, porque ela precisou fazer isso no outro dia. E aí o pastor agora volta para a lição número 8, seguindo a sequência, né? E então, daqui a pouco nós já vamos ter a aula com ele. Sobre a Ellen, já comentei. Quem chegou depois, a Ellen é a nossa seguidora e tem estudado conosco. Quem chegou depois, eu já tinha feito esse esclarecimento e vai estar com a gente agora nos domingos. É amiga da Meire e tem estado conosco em algumas situações de reuniões e tal. E também queria pedir desculpas para vocês, porque essa semana me atrapalhei um pouco e não postei a lição. Aí ontem à tarde, a Darlene me ajudou e postou para nós. Ficou um pouquinho tardio, né, a postagem, mas imagino que todo mundo conseguiu, talvez, ler e se preparar para a lição de hoje. Esses seriam os anúncios e os avisos que eu teria para dar, não mais do que isso, e a gente já poder começar. Saudando o Eduardo, que está voltando, depois de um tempo que não estava com a gente, né, Eduardo? E a Ellen, então, que está chegando hoje. Talvez outras pessoas vão chegando, depois, no final, a gente saúda de novo e vê quem que está chegando de novo com a gente hoje. Tudo bem? Podemos começar? Vou pedir que a Darlene faça uma oração para nós, para a gente começar, e o pastor, em seguida, já pode começar. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por este momento que temos tido de cultivar nossa espiritualidade através das aulas na classe, Amém. Mesmo neste momento em que estamos distantes fisicamente. Sim, Deus. Agradecemos pela vida de cada pessoa que tem participado deste momento e pedimos especialmente hoje a tua bênção sobre o nosso pastor para que ele nos conduza neste estudo sob a sua inspiração. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra é sua, pastor. Tu vai fechar, né, Luiz, as outras todas, e aí, pastor, fica só ele. Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Bom dia, Rosa, Luiz, a todos. Bom dia, Ellen. Prazer em te conhecer, viu? Uma alegria poder te conhecer aí, tá bom? A Ellen é nossa irmã, ela tem estado conosco aí desde o ano passado, juntamente com seu esposo, João. Muito nos alegra, Ellen, você poder também estar participando desse momento tão importante e rico, que é a classe dominical, a escola dominical aqui na classe alternativa, tá bom? A lição que nós vamos estar compartilhando com vocês nesta manhã é a lição número 9, e o tema é Entre Alegrias e Tristezas, há um coração. Entre alegrias e tristezas, há um coração. Eu confesso que ela é o início, ou o fim, ou a continuidade do nosso culto matutino, né? O culto matutino desse domingo, nós falamos sobre alegria também, né? Ainda no texto de Eclesiastes. E hoje o texto bíblico que vai orientar aí a nossa discussão é o texto bíblico de Provérbios. Fazendo uma recapitulação, a revista da Escola Dominical está tratando do tema viver com fé e sabedoria, e, portanto, ela faz uso, tem feito muito uso desses textos de Eclesiastes, de Provérbios e até de outros textos, mas especialmente desses textos, desses livros, né, do Antigo Testamento. E hoje o tema é Entre Alegrias e Tristezas, há um coração. A revista começa dizendo algo que eu julgo ser importante para a nossa discussão de hoje, a nossa aula. O coração, para o Antigo Testamento, para o pensamento judaico, ele é o centro da vida e da vontade. É o coração que, na verdade, regula a mente e o corpo. Então, é importante, todas as vezes, quando, na verdade, especialmente no Primeiro Testamento, a gente vê essa palavra coração, a gente tenha, na verdade, essa compreensão que para a
compreensão, a mentalidade, né, do Antigo Testamento, do povo judaico, o coração é o centro da vida e da vontade. E regula não somente o corpo, mas também a mente. Então, quando a gente pensa nessa palavra coração, a gente pensa nesse contexto maior de entendimento do que seja coração. A revista também coloca que a razão e a emoção, elas são, portanto, comandadas não pela mente, mas pelo coração, né? Por isso que lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, é um texto relativamente conhecido de nós, que diz que por isso que é preciso guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida, né? As fontes da vida. Então, essa é a razão porque o texto bíblico faz essa referência. A gente tem que guardar o nosso coração. Guardando o nosso coração, subentende-se que nós guardamos também a nossa razão, a nossa emoção, e um termo médico que a gente usa muito, nosso equilíbrio, né? Nosso equilíbrio. Então, eu gostaria de convidá-los e convidá-las para que a gente, na verdade, lesse o texto bíblico de Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo número 13, até o versículo número 18, que é o texto bíblico recomendado para a leitura de hoje. Então, é Provérbios, capítulo 15, versículos 13 a 18. Se nós pudermos fazer uma leitura compartilhada, eu acho que seria interessante. Eu estou fazendo uso da Bíblia Nova Almeida atualizada, né? Eu confesso a vocês que eu não conhecia essa tradução. Acredito que seja uma tradução nova, mas é porque eu ganhei de presente a Bíblia de Estudos de John Wesley e ela vem com essa tradução. Eu tenho achado muito boa, né? Eu tenho achado muito, muito interessante a Nova Almeida atualizada. Então, se nós pudermos estar fazendo, então, uma leitura compartilhada, então texto bíblico é Provérbios, capítulo de número 15, nós leremos os versículos de número 13 até o 18. Então, cada um que possa ou queira, lendo aí um versículo, e nós faremos, então, a leitura aí do texto bíblico. Pode ser? Provérbios, isso. Provérbios 15, 13. Posso começar? Pois não, Rosa. Rosa, abre seu microfone. Desculpem, o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Isso. Então, nós fizemos a leitura aí do texto bíblico de Provérbios, capítulo 15, versículos 13
a 18. É importante também a gente destacar, a revista destaca isso, que esse texto de Provérbios ele se encara na categoria de moral social. Neste bloco, né, os provérbios apontam para a pessoa e para a sociedade, e especialmente a relação que a pessoa tem em meio à sociedade. E dependendo dessa relação que ela desenvolve por meio do comando do coração, o texto bíblico diz que isso pode levar para a vida ou para a morte. Tá? Essa é a relação que o texto bíblico nos traz. Na página 55, ele faz alguns destaques. Né? O versículo 13a diz assim, quem tem o coração alegre, reflete a beleza no rosto, vive uma vida em festa. No versículo 15, no versículo 14, diz assim, quem tem o coração sábio busca conhecimento. Versículo de número 13b, quem está com o coração entristecido fica com o espírito abatido, isto é, aflito. Né? Aflito. Então, algumas palavras que eu julgo ser importante para que nós possamos, na verdade, também discutir, são essas palavras que o texto bíblico também já destaca. O texto bíblico fala sobre alegria, mas ele fala também sobre aflição. O texto bíblico fala sobre espírito abatido. O texto bíblico vai estar falando também sobre festa, né? Todas essas emoções, todos esses sentimentos, eles são sentimentos que cada um de nós já viveu, vive, são sentimentos que, na verdade, fazem parte da nossa vida. E aí é interessante porque a revista vai estar trazendo que, além de falar das emoções que podem afetar o coração, o texto traz as consequências de duas coisas. Traz as consequências do ódio e da irritação. Hoje eu estava revendo algumas frases, pensamentos que a gente publica em rede social, e de um ano atrás, o que eu pensei, vendo o que estava acontecendo, e acontece até hoje, foi assim, em tempos de ódio, é bom andar amado. Em tempos de ódio, é bom andar amado. E eu penso que isso é algo que nós, na verdade, enquanto igreja, enquanto homens e mulheres, cristãos e cristãs, precisamos refletir, né? O texto bíblico diz que o amor é o vínculo da perfeição, né? O texto bíblico ainda diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí eu fico vendo esta palavra concórdia, que significa concordância de coração, em contraposição à palavra discórdia, que é a separação de corações. Né? Então, além de a discórdia nos separar, ela separa o nosso coração. E aí, para a gente voltar para o texto bíblico, ela separando o nosso coração, ela certamente vai afetar o centro da nossa vontade e o centro da nossa emoção. Então, a gente vai vendo essas coisas, a gente vai respirando essas coisas, a gente vai ver a importância do cuidado com a saúde, em especial com a saúde espiritual e com a saúde emocional. E ampliando um pouco, com a saúde holística, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o bem-estar físico, emocional, social, financeiro, ou seja, a saúde holística ela vai tratar do ser humano de forma integral. E aí, quando você não busca esse preservar da sua saúde, alguma área pode afetar a outra, ou uma área pode afetar a todas as outras, né?
Então, o texto bíblico vai estar nos dizendo sobre esta questão da alegria. E eu tenho para comigo que a alegria, segundo o texto bíblico, é um fruto do Espírito, né? Alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Está lá em Gálatas, capítulo 5. É fruto do Espírito Santo de Deus. E eu gosto muito, quando eu penso sobre essa palavra alegria, conforme eu disse, hoje o culto matutino ele foi baseado também nesse tema, né, viver e trabalhar com alegria. Eu lembro de um autor que é muito, muito grato a mim, que é o Henri Noir, né? Pode ser Henri Noir, né? Eu o conheço como Henri Noir. E ele diz assim: alegria não é algo que acontece assim, sem mais nem menos. Temos que escolher a alegria e continuar a escolhê-la todos os dias. É uma escolha baseada no conhecimento de que encontramos em Deus o nosso refúgio e segurança, e de que nada, nem sequer a morte, nos pode separar de Deus. Então, eu acho isso interessante, eu acho isso importante, eu acho isso delicado, porque nós podemos achar que num mundo onde haja tanto sofrimento, num mundo em que haja tantas perdas, como é o mundo de sempre, não é o mundo de hoje, como é o mundo de sempre, soa um pouco... A palavra que eu iria usar seria mais pesada, mas soa um pouco egoísta essa questão da alegria, né? Essa questão da alegria. Mas é preciso que a gente, na verdade, entenda e parta do princípio que a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Portanto, na alegria não há acepção de pessoas. Na alegria não há acepção de pessoas. Porque Deus não é Deus que faz acepção de pessoas. Então, é desse princípio que eu gostaria que nós pautássemos essa busca. Não é a busca da felicidade. Isso é outra coisa. Tá? Isso é outra coisa. O texto bíblico vai falar entre as alegrias e tristezas, tomando como centro o coração. Tá bom? A revista ainda continua dizendo, lá na palavra que ilumina a vida, que as nossas opções devem estar pautadas em sabedoria, confiança e fé. Ou seja, mais do que opções, as nossas escolhas, né, devem estar pautadas em sabedoria, confiança e fé. Precisamos de ajuda para não perecer, para compreender nossas emoções e lidar melhor com os nossos sentimentos. E a ajuda aí, segundo o texto e segundo as nossas próprias experiências, é a ajuda da família, é a ajuda dos amigos, é a ajuda da igreja e até a ajuda de um profissional ou de uma profissional que possa estar nos auxiliando nestes momentos em que a nossa alegria, em que a tristeza se torna algo que precisa ser tratado, né? Precisa ser tratada com alguém que tenha um instrumental ou o conhecimento necessário para estar nos auxiliando. Quer seja o psicoterapeuta, quer seja o psiquiatra, quer seja um tratamento medicamentoso, o que seja. O importante é que a gente, na verdade, reconheça esta necessidade. No reconhecimento desta necessidade, busque ajuda. Isso é uma coisa interessante, algo interessante, porque no texto bíblico, aí eu quero convidá-los e convidá-las, uma vez mais, a abrir o texto bíblico, lá na carta de na carta de Tiago, no capítulo 5, Tiago, capítulo 5,
lá nos versículos de número 13 a 16. Tiago, capítulo 5, versículos de número 13 a 16. Este pastor de ovelhas também, né? Ele dá e traz para nós algumas recomendações. Tiago, capítulo 5, versículos de número 13 a 16. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Eu achei interessante esse texto de Tiago, capítulo 5, versículos aí, de 13 a 16, porque ele vai nos mostrar que duas coisas que nós já fazemos enquanto comunidade de fé, ou duas coisas não, duas coisas especialmente que nós já fazemos enquanto oração de fé, fazemos todas. Elas, na verdade, também restauram a saúde. E uma delas é oração. Orar faz e traz restauração de saúde. Então, esse é um ponto que o Tiago, na verdade, trata. E uma outra coisa que eu julgo que nós fazemos, e eu reconheço que talvez deveríamos fazer mais, é a questão do confessar pecados. Por certo que temos para dentro da nossa liturgia o momento da confissão de pecados. Mas o texto bíblico, ele nos orienta, lá no versículo 16, dizendo o seguinte: olha, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, são duas práticas que o texto da palavra de Deus, a carta de Paulo, de Tiago, aí, na verdade, nos recomenda a oração de uns pelos outros, mas também a confissão de uns para com os outros. E aí é interessante porque se precisamos falar sobre situações, né, que nos trazem enfermidade para a alma, para o corpo, e nós precisamos respeitar esses sentimentos, ouvi-los e não negá-los. Estes são passos importantes para a cura, especialmente quando pensamos em comunidade de fé. A oração e a confissão de pecados. E aí a revista propõe que é preciso cuidar, né, dos ambientes e construir relações e relacionamentos saudáveis. É preciso cuidar do nosso ambiente e construir relações que sejam saudáveis. E a revista também coloca, dizendo que muitas vezes nós somos vítimas de ambientes tóxicos. Nós somos vítimas de ambientes não saudáveis. Mas também que muitas vezes nós não somos apenas vítimas. Está lá na página 56. Mas nós acabamos colaborando para que o ambiente se torne pouco saudável. E aí é interessante a gente parar para pensar que a recomendação que o texto bíblico traz e que renova a nossa saúde enquanto comunidade de fé é o arrependimento e o perdão.
Esses são os primeiros passos para que haja o deflagrar de um processo de cura, de transformação e de renovação. Então, percebam que é preciso que a gente reconheça no erro, e aí erro para nós a gente vai entender pecado, e no reconhecimento do pecado a gente tenha a possibilidade de pedir perdão. E a pedagogia, especialmente do Senhor Jesus Cristo com relação ao perdão, é que o perdão tem compromisso de futuro. Vou repetir. Perdão tem compromisso de futuro. Quando o Senhor Jesus se encontrava com pessoas e tratava do pecado com essas pessoas, a palavra dele era: vá e não peques mais. Ou seja, perdão, ele, na verdade, pensa o passado, as ações realizadas, mas também o perdão, ele prepara o futuro. Vá e não peques mais. Então, essas situações, né, de dificuldade, essas situações de emoções descuidadas, elas precisam e devem ser tratadas para que a nossa gratidão seja revelada na certeza do amor e do cuidado de Deus. E aí, eu quero concluir essa minha parte, para que a gente possa aí compartilhar outras ideias, outros pensamentos, com o texto bíblico que é muito rico a mim também, que é o texto lá de João, daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, né? O texto bíblico a gente não vai ler, está lá no Evangelho de João, mas o texto bíblico diz que uma mulher que foi pega em flagrante adultério, ela foi levada à presença de Jesus por algumas pessoas. O texto dá alguns detalhes, dizendo que, segundo a lei de Moisés, o pecado que esta mulher havia cometido era passível de apedrejamento. O texto bíblico, na verdade, diz que Jesus estava fazendo alguma coisa no chão, não sabemos se era escrevendo ou não, mas ele continua fazendo isso. E após eles, na verdade, falarem, Jesus ouvir qual que era aí o veredicto que eles já tinham dentro do coração, o Senhor Jesus Cristo diz a ele: olha, se alguém não tiver nenhum pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Por certo que essa frase, esse pensamento, essa postura do Senhor Jesus Cristo é muito conhecida, né? No entanto, eu quero destacar algo que eu julgo ser importante para a nossa construção de relacionamentos bons. O texto bíblico traz um detalhe dizendo o seguinte: e foram saindo um a um, dos mais velhos aos mais jovens. Qual que é a minha hermenêutica, a minha interpretação desse texto? Esta prática de apedrejamento era uma prática que vinha sendo tradicionalmente repassada de pai para filho ao longo das gerações. E o Senhor Jesus Cristo, com essa ação, ele interrompe esta prática e dá a oportunidade para eles repensarem a sua vida. Depois ele olha para essa mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ele diz para essa mulher: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então, assim, há uma necessidade com relação a esse tema de a gente não adiar as decisões.
Eu acredito que o que cada um de nós deve buscar é decidir. É decidir. Orientados e orientadas pela palavra, a gente decidir, na verdade, ter uma ação e essa ação ser uma ação que gere em nós e para os nossos relacionamentos sociais saúde. Agora, realmente, concluindo, tem um texto que eu leio há muitos anos, que é de autoria desconhecida. Algumas pessoas atribuíram esse texto a um autor, mas ele já publicamente já disse que não é dele, que é um resumo, depois que eu fui resgatar esse texto para preparar esta fala, é um resumo dessa lição, né? Que é um texto intitulado A Arte de Não Adoecer. É um texto que talvez vocês conheçam, e eu quero lê-lo. Depois eu posso compartilhar com vocês aí por escrito. Diz assim: a arte de não adoecer. Se não quiser adoecer, fale de seus sentimentos, emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos pode regenerar até em câncer. Então, vamos desabafar, confidenciar, partilhar nossa intimidade, nossos segredos, nossos pecados. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e excelente terapia. Se não quiser adoecer, tome decisão. A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. A história humana é feita de decisões. Para decidir, é preciso saber renunciar, saber perder vantagem e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele. Se não quiser adoecer, busque soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os problemas. Preferem a lamentação, a murmuração, o pessimismo. Melhor é acender o fósforo que lamentar a escuridão. Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce existe. Somos, em parte, aquilo que pensamos. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma e pode se transformar em doença. Se não quiser adoecer, não viva de aparências. Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão de que está bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho, está acumulando toneladas de peso. Uma estátua de bronze, mas com os pés de barro. Nada pior para a saúde que viver de aparências e fachadas. São pessoas com muito verniz e pouca raiz. Seu destino é o hospital, a farmácia, a dor. Se não quiser adoecer, aceite-se. A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo é o núcleo de uma vida saudável. Os que não se aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, excessivos competidores, destruidores. Aceitar-se, aceitar ser aceito, aceitar as críticas é sabedoria, bom senso e terapia. Se não quiser adoecer, não viva sempre triste. O bom humor, a risada, o lazer, a alegria
recuperam a saúde e trazem vida longa. A pessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente em que vive. O bom humor nos salva das mãos do doutor. A alegria é saúde e terapia. E, por fim, se não quiser adoecer, confie. Quem não confia não se comunica, não se abre, não se relaciona, não cria laços profundos, não faz amizades verdadeiras. Sem confiança, não há bons relacionamentos. A desconfiança é falta de fé em si, nos outros e em Deus. Tá bom? Era isso que eu tinha por compartilhar. E a revista termina aqui, na página 56, dizendo o seguinte: para isso, a oração e a intimidade com Deus são fundamentais. Nossas escolhas envolvem perdas e ganhos e sempre trazem ensinamentos. Tem vezes que ser feliz também pode ser uma decisão. Tá bom? Era isso que eu tinha por compartilhar aí com vocês. Que bom, pastor. Luiz, tudo bem aí? Sim. Posso? Então, estava lhe ouvindo falar e a lição é muito interessante de hoje. Acho que tem dois grandes desafios, mas antes eu queria contar uma historinha que é de brincadeirinha, mas que eu acho que ajuda. Eu tenho, como os irmãos sabem, eu acho que eu sou a mais velha daqui, tenho 70 e alguns anos. E fui casada por muitos anos. E há muitos anos também já não estou mais casada. E eu tenho 4 filhos, para quem não sabe. E eu tenho dito sempre para os meus filhos assim, ó, mais que beleza, que riqueza, né, que dinheiro, que afetos, isso mais na perspectiva da brincadeira. Eu tenho dito para eles assim, ó, o fator fundamental para um bom casamento é bom humor. O bom humor ajuda, né, a levantar sorrindo e rindo das situações inéditas e tolas com as quais a gente se confronta cotidianamente, é um elemento fundamental para a vida a dois mais do que nunca, né? Mas então, assim, quando o senhor fala do bom humor, eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Conforme a gente vai vivendo, a gente vai se dando conta que o que funciona mesmo é uma boa dose de bom humor para enfrentar os conflitos, as dores, os sofrimentos, os equívocos, os erros, os pecados, todas essas coisas que a gente vai enfrentando diariamente. Mas era só para brincar que eu digo isso, porque eu tenho os filhos em idade de relacionamentos e eu sempre estou dizendo isso para eles. O que eu queria dizer era assim, a lição acho que ela é super interessante hoje, e eu acho que nessa palavra que ilumina a vida, que é um encaminhamento muito interessante, que na estrutura das nossas lições sempre aparece, né? Eu acho que os dois tópicos são absolutamente fundamentais e grandes desafios. O primeiro deles é que é preciso, nesse quadro que a gente ouviu o pastor expor para nós agora, é fundamental identificar o que rouba a nossa alegria, né? O que é mesmo que me deixa mal? O que é mesmo que não me faz bem? De todas as coisas com as quais eu me relaciono todos os dias, das quais eu faço parte todos os dias, que me envolvem todos os dias. Saber identificar exige uma capacidade incrível da gente de, mesmo estando na situação, olhar de fora para essa situação. E é um desafio imenso, porque, via de regra, a gente está sempre melado com as coisas com as quais a gente está envolvido cotidianamente, especialmente no que se refere a relacionamentos, família, filhos e tal. Né? E o segundo, que vai na mesma linha, é preciso se livrar de ambientes tóxicos, né? E colaborar na construção de relações saudáveis. Né? Então, se a gente não está saudável, dificilmente a gente consegue contribuir para um cenário, né, um ambiente que seja também salutar. Parece que a modernidade, o tempo que a gente vive hoje, nos conduz com muita propriedade, com muita certeza
para esse campo do autoconhecimento, né? Como a gente precisa se conhecer para saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que nos faz bem e o que não nos faz bem, o que é bom para nós e para as coisas que a gente acredita e o que não faz bem. Porque também não só é difícil se conhecer, como é também difícil conhecer o outro, e é também difícil perceber no todo das coisas que nos envolvem aquilo que efetivamente é da ordem da intencionalidade maldosa do outro, né? Aquela coisa que não contribui e que é tóxica, no sentido de que nos faz mal diluidamente, vamos dizer assim. Para usar uma expressão mais simples, disfarçadamente a gente não se dá conta que aquilo nos incomoda, nos perturba. No fundo, eu acho que eu fico pensando depois dessa exposição do pastor, que mais do que nunca a complexidade da vida, esse conceito de complexidade, né, ele se põe aqui de uma maneira incrível, porque aquilo que pode fazer mal para mim pode não fazer mal para o outro. Aquilo que não é saudável para a minha vida pode não ser não saudável para o outro. Então, quase como se a gente pudesse dizer assim, cada situação é uma situação, cada caso é um caso, cada conjunto de variáveis redunda num resultado diferenciado. Quer dizer, em última instância, viver é um processo difícil, né? É um desafio permanente e é uma vamos dizer assim, uma luta cotidiana que cada um de nós tem que fazer. Não dá para baixar a guarda diante dessas coisas. No fundo, quando a Bíblia fala em pecado, ela está nos falando dessas coisas que nos fazem mal e fazem mal para o outro, né? O quanto que é preciso aparar essas pontas, cortar essas unhas, né? Que agridem, que machucam o outro e a nós mesmos. Mas queria abrir, né? Eu sempre faço um retorninho assim depois da fala, mas assim acho que a gente tem que abrir para ouvir um pouco mais sobre isso. Luiz, tu abre para nós, de todo mundo aí? Vamos ver quem quer. Sim, cada um tem que abrir o seu microfone aí quando quiser fazer alguma intervenção. Eu já liberei todos aqui, mas as pessoas têm que abrir na hora de falar. Eu já queria emendar aqui e falar o seguinte. Bom, primeiro agradecer ao pastor pela exposição, foi muito boa a reflexão dessa lição. Eu acho que é um tema super importante para o momento que todos nós estamos vivendo, né? Continuamos vivendo. Foi talvez mais complicado no início, e agora a maioria das pessoas já está mais ou menos adaptada, eu diria assim, mais calejado, com essa quarentena e esse isolamento social, e que requer muita capacidade emocional da maioria de nós para suportar. Logo no início da quarentena, quando todos nós estávamos assim um pouco assustados, né? O que vem pela frente, como é que vai ser isso e tudo mais. Eu fui surpreendido por uma... Meu telefone está soando aqui, vocês estão escutando, né? Eu fui surpreendido por uma entrega aqui na minha caixa de correio muito interessante. Eu acho que uma parte do trabalho da própria igreja é isso, né? É estar atenta para situações que as pessoas estão vivendo no seu cotidiano. E por alguma razão a Igreja Adventista fez esse papel naquele momento e deixou na caixa de correio esse livrinho aqui, ó. O Poder da Esperança, Segredos do Bem-Estar Emocional. Basicamente ele passa por muitas destas questões que nós tratamos aqui hoje de manhã. E uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, e que às vezes é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, porque eu sou um pouco pessimista, né, com as coisas, talvez um pouco crítico demais, e acabo caindo no pessimismo, né? E eles, o autor, né, ou os autores, né, são dois autores. Eu coloquei a foto lá no nosso grupo de WhatsApp, se alguém interessar em procurar.
que eles colocam é o seguinte: o poder de conseguir manter o espírito para cima. E eles falam, por exemplo, em otimismo, mas eles fazem toda uma análise do que significa otimismo em relação a essa necessidade de manter o espírito para cima, né, diante das circunstâncias que são danosas, né, que são difíceis. E um outro livrinho também que agora na exposição do pastor eu acabei lembrando, e que é da nossa tradição, né? Foi publicado pelo nosso cenáculo já há muitos anos, né? Foi em 1994, e é escrito por uma psicoterapeuta, Flora Slauson Wellner, da Igreja Unida de Cristo dos Estados Unidos, uma pessoa muito gabaritada nesse tema, né? Tem outros livros, né, que não foram traduzidos, mas esse está traduzido, foi publicado pela editora No Cenáculo e também por alguma outra editora, porque agora mesmo eu consultei no estante virtual, está disponível lá por R$10, R$9,90 você acha lá no estante virtual, que é esse livrinho aqui, Oração, Estresse e Nossas Feridas Emocionais. Ele trabalha muito esse tema de como a oração nos ajuda na superação de problemas que nós não conseguimos falar com ninguém, mas nós podemos falar com Deus, né? E como nós podemos despejar para Deus, né, como se estivéssemos num divã, digamos. Claro que isso não isenta de, em alguns casos, ter que procurar uma ajuda técnica, né, psicoterapêutica, de alguém capacitado para nos ajudar, mas nós temos uma ferramenta que está ao alcance de todos e que não custa nada, né? Ou seja, não tem que pagar para isso, que é falar com Deus. Então ela explora muito bem o tema aqui neste livro, sem entrar em digamos assim, um pietismo piegas, né? Mas como a piedade vital, que o Wesley chamava, né? A piedade vital, né? E este meio de graça, que é a oração, né? Nós podemos ajudar na cura dos nossos problemas emocionais, do nosso estresse, né? Superar o nosso estresse e também tratar daquilo que muitas vezes nos corrói por dentro. E o pastor muito bem citou aí no final, né? Acaba dando gastrite, câncer e outras coisas mais por questões emocionais, meramente emocionais, acabam afetando a nossa vida no físico, né? Então esse é um tema muito bom, muito pertinente, muito necessário. A gente está constantemente voltando a ele, e que o livro do Provérbios aí nos ensina muito bem já a sabedoria milenar, né, de como nos cuidar do nosso sistema espiritual e emocional. Legal. Quem mais, gente? Eu vi a Zoé levantar a mão, impressão minha, Zoé? Não? Tá bom. Nossa, tá... liga o... Bom, quem mais? Dalene? Eu vou agora um pouquinho. Eu estava pensando que essa revista ela foi escrita para ser usada no semestre passado, né? Ou seja, ela deve ter sido escrita há 1 ano atrás, mais ou menos. Mas como que esse tema da fé e da sabedoria nos encontra num momento tão propício para refletir sobre essas coisas, né? Agora, nesses meses que a gente está vivendo. Porque é o momento da gente se reencontrar com aspectos que a gente às vezes não leva em conta, né? Se esse tempo de pandemia está oferecendo essa possibilidade para a gente de refletir sobre detalhes, sobre coisas que a gente antes não prestava muita atenção. Essa aula de hoje, por exemplo, né, ela nos encontra, né,
com aspectos que a gente às vezes vai levando. E a gente que está vivendo na igreja há tanto tempo, e sobretudo quem exerce algum tipo de liderança na igreja, está acostumado a discursar sobre essas coisas, né, a todo momento. E a gente tem sido eventualmente bons professores, né, nesses aspectos, mas até onde a gente, na nossa vida pessoal, tem realmente levado em conta essas questões, né? Eu acho isso muito interessante, que essa lição, assim, provoca na gente, né, essa possibilidade de rever essas coisas, de como é que a gente realmente lida com essas situações, como é que a gente tem vivenciado os conflitos, as angústias, os medos e tudo que a gente tem vivenciado, né? E tem sido bem interessante, realmente. Obrigada, pastor. Acho que trouxe aí algumas coisas, levantou alguns tópicos, né, que fazem a gente pensar mais. Legal. Quem mais, gente? Bonete, Lu, Eduardo, Edna, Ellen. Todo mundo quietinho aí. Acho que a coisa bateu forte, pastor. Eu só queria, então, fazer um último destaque de uma fala que o pastor Luiz disse. Para nós que somos metodistas, eu acho que a gente precisa aprender a revalorizar certas coisas, que faz parte da nossa história e da nossa formação. O pastor Luiz lembrou de algo que nós já falamos, mas ele lembrou de algo de uma maneira específica. Ele falou sobre oração. E a compreensão wesleyana de oração é que a oração é meio de graça. Viu? A oração é meio de graça. Isso talvez precisa ser valorizado ou redescoberto para as nossas vidas. A oração como meio de graça, né? Nós conhecemos aí os meios de graça, né? Wesleyano, mas é importante a gente, na verdade, pensar nisso. Esse último livro, pastor Luiz, que você mostrou, Oração, Cura para os Nossos Estresses Emocionais, eu já tenho, é um livro antigo, eu já li, eu tenho. E, de fato, aquilo que você disse, ele trata sem ser muito piegas, né? Sem muito pietismo, de questões que são intrinsecamente ligadas à nossa vida, né? Como a nossa irmã Darlene falou, a gente ensina por tantos anos, a gente lidera por tantos anos pessoas, e muitas vezes, quando bate em nós, na verdade, temos barreiras com relação a isso também, né? A gente tem barreiras, a gente tem que entender que muitas vezes nós somos forjados a ser fortes, né? E essa força, muitas vezes, ela é usada contra nós mesmos, né? Por quê? Porque um dia teve alguém que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, não presencialmente, mas espiritualmente, chamado Paulo, né? E esse encontro, ele é para mim, no meu entendimento, ele é mais intenso do que o caminho de Emaús. É o encontro quando Paulo está orando para tirar o espinho da carne, né? E aí Jesus diz para ele assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então, a gente não gosta de ser fraco, não. A gente gosta de ser forte. E quando a gente está fraco, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, né? Porque Ele nos ama. Então, era esse o ponto que eu queria, na verdade, destacar. E saber que, realmente, para nós, que estamos vivendo esse período de pandemia, e que muitos dizem que estão só no meio dela. Nossa, se a gente está no meio dela, vai mais 6 meses, né? Olha que coisa que a gente, na verdade, tem que pensar. Mas estamos bem, estamos vivendo, estamos ajudando, estamos colaborando, né? Chamando mais gente para estar junto conosco. Então, eu pensei nisso, né? Na fala dos irmãos, das irmãs, nessa questão da gente pensar um pouco nessa questão da fraqueza. Porque Deus é que é forte, né? É verdade. Tá bom? É verdade. Que outros comentários, queridos? Vamos lá. Eu estava pensando, quando a Darlene estava falando um pouco antes, de, assim, como que nós, na nossa vida regular,
especialmente nós que temos profissão, que estamos envolvidos com atividades diversas e tal, quantos papéis sociais, né, cada um de nós desempenha? As mulheres, né, a gente não, os dedos das mãos não contam, né? Mãe, é esposa, é amiga, é companheira, é vizinha do outro, é avó, é tia, bom, enfim, assim, profissionalmente a mesma coisa e tal. E como que é fácil para nós, todos, daí não são mulheres, homens igualmente, que também têm seus papéis sociais, quanto que é fácil a gente se perder de si mesmo no exercício desses papéis sociais, né? E como que é fácil a gente, então, abrir mão dessas coisas que são as coisas que são importantes para cada um de nós, aí como pessoas, como seres humanos mesmo, né? Independente dos papéis que a gente desempenhe, que a gente desenvolva. Então, assim, vivemos um mundo, estruturamos um mundo, que não, a culpa não é do mundo, é nossa mesmo que organizamos a vida da cultura desse jeito, mas a gente organizou de tal forma que o acúmulo não é só o acúmulo de riquezas e de coisas, né, materiais, que a gente está sempre apontando como um grande problema, e são problemas mesmo, mas nós acumulamos também essas tarefas, essas ações, né? Esse que fazer das coisas, essas coisas que a gente faz, que são para além daquilo que nós poderíamos fazer, vamos dizer assim, que vão para além daquilo que é a nossa força natural, que é aquilo que nos dá o primeiro prazer, o mais legítimo, né? E a gente vai acumulando e a vida vai se tornando, muitas vezes, um conjunto de tarefas, né? Um conjunto de coisas que a gente faz, que a gente até pode colorir com os sentimentos, com os afetos, dando sentidos, claro, para as coisas que a gente faz, porque a gente não aguentaria fazer sem sentido, mas a legitimidade dos sentidos é que a gente precisa perguntar por ela, né? Muitas e muitas vezes essa legitimidade ela é posta sobre para encobrir as coisas que a gente acaba não enfrentando, não olhando, que são as nossas coisas pessoais. A gente parece que tem um medo de ser egoísta, né? De ser centrado na gente. E nisso a gente perde a distinção entre ser eu mesmo e ser voltado para mim mesmo só. São coisas diferentes. A gente parece que dentro da igreja a gente tem esse receio de não viver para o outro. E a gente precisa mesmo viver para o outro, mas sem deixar de viver para a gente também, para as coisas que são importantes para a gente mesmo, né? Enfim, só assim me ocorre isso, porque esses papéis sociais que nos são impostos, alguns deles a gente procura, outros a gente recebe, né? Eles vão tomando espaços na nossa vida, e aí a vida às vezes fica exprimida mesmo, né? Sei lá, um pouco assim pensando alto, só, sem nenhuma intenção maior. Bom, tem gente quietinha hoje, eu vou fazer por último a pergunta assim, é quietinho porque quer ficar quietinho mesmo ou é quietinho porque eu não parei de falar e vocês não estão falando? Vamos lá, Ivonete, Eduardo. Eu vou falar só um pouquinho. Então em relação ao que você tinha comentado, fazendo a leitura da própria revista sobre o se conhecer, se conhecer é bom para a gente e é bom para o outro também, porque quando a gente se conhece, a gente sabe quais são as reações que nós temos em relação ao outro. Por exemplo, um exemplo bem conhecido por nós mulheres, tem dia que os nossos hormônios estão nos incomodando de tal forma que se a gente não souber que é problema hormonal, a gente sai soltando cachorro, né? A gente sai brigando com Deus e o mundo. Então, esses conhecimentos, saber o que nós somos capazes de fazer, o que nós não somos capazes de fazer, o que é culpa de hormônio, o que é culpa da pressão do trabalho, essas coisas são muito importantes, porque além de a gente conhecer e a gente fazer alguma coisa para a gente ter mais saúde, não deixar essas coisas nos prejudicarem, a gente também consegue melhorar o relacionamento, né? Saber que aquele dia que você acordou mal-humorada, a culpa não é do marido, a culpa não é do filho, a culpa não é do hormônio. Bota a culpa no hormônio que é mais fácil.
É isso aí. Não, é isso mesmo. Se conhecer é sempre bom, né? Essa eu acho que é a grande... E para a gente se conhecer, a gente precisa se olhar, né? A gente precisa se ver, todos precisamos nos ver. E às vezes o outro está tão acostumado a olhar para nós que ele não... A não olhar para nós que ele não olha de novo. E se a gente não fizer uma chamada de atenção, as pessoas continuam sem olhar para cada um de nós. Né? Legal, vamos lá. Edna, alguma coisa? Ellen, Lu? Nem saudei a Luciana, que chegou depois que a gente tinha começado, né, Lu? Deus te abençoe aí, bem-vinda. É isso? Estamos encaminhando, então, já ao finalmente? Olha, pastor, essa classe é mais falante. Eu acho que o senhor deixou todo mundo um pouco, assim, pensativo. A reação foi ao contrário. Os mais falantes falaram e muitos ficaram quietos, estão só pensando. Vamos ver, acho que no domingo que vem reação. É isso, Eduardo? Eduardo voltou e voltou quietinho, Eduardo. Pelo menos dá um bom dia para nós aí, vai. Tá tudo bem? Tudo bem, bom dia para todo mundo. E estava com saudades. Ah, que bom. Nossa aula sempre fez mais muito bem. Então tá, que bom. Seja bem-vindo, viu? Tá bom. E a Ellen, que está hoje pela primeira vez, quer dizer alguma coisa para nós, Ellen? Agora estou forçando, assim, bem daquele jeito sem modos. Não, tranquilo, maravilhoso a contribuição, a explanação do pastor Oswaldo. E eu coloco aqui vários desafios para a gente, né? Vamos lembrar aqui autoconhecimento que vocês estão compartilhando, falando, né? A questão do lugar do outro é uma coisa que tem me ensinado muito, né? Você olhar para o outro que é importante para você, não é para ele, o que é para ele, né? Então, isso é um desafio. E, na verdade, a gente vai ter o respeito. E a construção de relacionamentos saudáveis, que o pastor trouxe para a gente na questão de saúde, de alegria. Então, assim, são palavras que vêm completando uma outra e que se coloca para a gente, né, como os desafios. Então, assim, estou quietinho aqui refletindo sobre isso. Legal. Ô, Rosa? Oi. Só uma brincadeirinha aí que você fica provocando todo mundo para falar, né? O Provérbios capítulo 13, versículo 3 diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Eu acho que ninguém quer se arruinar aqui, né? E a outra é que o bispo Paulo Aires sempre repetia esse ditado popular, né? Tem tempos que falar é prata, mas calar é ouro. Ouro. Essa é boa, essa é conhecida. Nós mais velhos conhecemos isso. Paulo Aires, eu e outros. Que viveu os tempos da ditadura, né? Isso é do tempo da ditadura. Sabe muito bem o que é isso. Tem sentido esse ouro, essa prata aí. Tá bom. Mas o Paulo não era bem um que seguia isso aí muito, não, né? Falar pelos cotovelos. Fale, Zô. Liga, ó. Não, liga. Liga o microfone, Joé. Agora sim. Fale, agora está. Um bom domingo para todos. Deus abençoe e eu preciso me retirar. Deu fome mais cedo e você hoje. Você vai começar o almoço mais cedo. Tá certo. Beijo. Boa semana. Tchau. Tá bom. Tchau. Mas acho que é isso, né, queridos? Então, assim, a classe, como sempre, nos impacta. A reação dessa classe, Ellen, tu que está chegando hoje, é um pouco essa. A gente não faz amarrações muito fechadas, não é porque a vida não é mesmo muito assim. A gente vai levantando, a gente vai ponderando. Em cada um de nós, essas coisas batem diferentemente, né? E a gente vai construindo uma compreensão das coisas, e acho que é nessa direção mesmo que a gente foi. Agradecer mais uma vez a palavra do pastor, que foi muito feliz conosco hoje. Não é? Nós tivemos um probleminha, a Darlene, nem consegui conversar com ela agora, mas assim, a lição que foi encaminhada foi uma, e a que o pastor trabalhou foi outra, mas ele estava certo, nós é que erramos aqui, então tudo bem. Deixa eu dizer mais uma coisa antes da gente terminar. Perguntar se alguém tem notícia do pastor Barbosinha. Eu ontem mandei perguntar como é que ele estava, mas ele não me respondeu. Só que me disse que não estava hospitalizado, que ele estava aí em casa se tratando. Pastor, o senhor sabe que ele está com Covid, né?
Ah, não soube? Ele nos contou ontem. Poxa vida, eu vou tentar entrar em contato com ele também. Então, ele pegou Covid, mas ele contou ontem no grupo da classe que estava com Covid, mas que estava sob controle, não tinha hospitalizado, estava em casa, que ele acha que pegou de um primo que estava com Covid no enterro da mãe, no velório, que teve um pequeno velório e tal, enfim. Mas, assim, também a resistência dele deve estar baixa, ele era muito ligado na mãe, a gente sabe disso, né? Então, eu estou dizendo isso aqui mais para a gente orar por ele pediu orações para nós no grupo mesmo, e acho que a gente podia dar umas ligadinhas para ele de vez em quando, né? Ele precisa um pouco disso, acho que todo mundo precisa, claro. E nessa situação mais do que nunca, nós, inclusive, vamos ter que administrar agora que a próxima lição seria com ele. Eu tenho que ver se ele vai se dispor a fazer, senão algum de nós vai ter que assumir, aí depois a gente vai se falando. Mas a gente precisa orar por ele, né? Então, tá bom. Vamos terminando, então, de hoje, agradecendo mais uma vez ao pastor e pedindo que o Luiz ore por nós nesse encerramento, para nós termos uma semana abençoada. Sim, antes da oração, apenas dizer que a Rosa mencionou aí no começo da aula que a Ellen se uniu a nós aqui porque estava assistindo os vídeos, né? Então eu tenho já todas as semanas enviado lá o link do vídeo, né, no nosso grupo. Geralmente eu dou uma editada, assim, melhor um pouco, recorto aquilo que que é desnecessário e tal, e tento deixar o melhor possível. Claro que eu não sou profissional nisso, então é uma coisa assim mais amadora, mais caseira, mas tento fazer o meu melhor e tenho tentado melhorar a qualidade, né, dos vídeos. Agora, é importante distribuir, né? É importante compartilhar, né? E quando entrar lá, deixar o joinha, né? Se gostou do vídeo. Espero que ninguém deixe um não joinha, né? Porque a nossa aula é uma maravilha, né? Então, deixa o joinha, porque isso aí repercute mais, né? E outras pessoas podem acabar se beneficiando, né? E o link é só compartilhar, né? Pode mandar por WhatsApp, por Facebook, como queiram. E aproveitar Luciana? para agradecer, eu estava querendo... esse esforço. Vamos lá, Lu. Não, eu estava querendo dizer exatamente isso, agradecer por esse trabalho, Luiz, porque eu tenho enviado para muita gente e as pessoas gostam muito, então acho bem interessante a gente poder ter essa gravação. Eu sei que não é uma coisa fácil de fazer, leva tempo para fazer, então agradecer por isso. Acho que está sendo bem bacana a gente ter esses vídeos lá no YouTube e poder compartilhar. Queria muito dizer para vocês isso, que a saga, né, da classe alternativa é longa na igreja, a Darlene tem acompanhado isso, que é mais antiga, do Luiz também, alguns de nós, os mais novos não sabem, mas a gente tem essa classe há mais de 30 anos e tal, e eu a cada dia me encanto mais com essa lógica que foi se criando na classe de colaboração mútua, né? Em que a gente não precisa ficar se pedindo uns para os outros e que as pessoas vão dando do seu trabalho, do seu tempo, contribuindo do jeito que podem, que sabem, né? Ontem foi muito engraçado e o exemplo que eu quero trazer é esse. Eu estava atrapalhada, tive uma semana difícil e estava saindo para uma consulta que eu tinha, enfim, e a Darlene me liga: eu vi que você não postou, quer que eu poste? Você precisa de ajuda? Preciso, por favor, poste lá a lição. Então, essas coisas são muito próprias da nossa classe, desse grupo, né? E eu acho que isso é muito bom. Eu queria dizer isso para cada um de vocês, dizer que assim, isso facilita o trabalho da gente, de todo mundo que trabalha, né? Mas de quem tem as responsabilidades, o pastor certamente sabe disso, que comanda a igreja. Quer dizer, como é bom ter a disponibilidade das pessoas e não ter que estar pedindo, por favor, me ajuda aqui, me ajuda lá. Mas as pessoas estão acompanhando e sabendo. Então, o trabalho do Luiz, eu acho que se encaixa aqui. Eu já falei na semana passada, inclusive, que esse nosso momento aqui se deve muito a uma iniciativa do próprio Luiz, que logo que a pandemia começou, ele me ligou e disse: vamos fazer e tal. Eu jamais seria capaz de fazer isso. Então, assim, é muito bom a gente saber que temos um grupo das pessoas assim e que esse não é um trabalho para nós, né? É um trabalho que nós estamos fazendo para Deus e é o nosso serviço, é a nossa expressão de serviço, cada um naquilo que sabe que pode, que consegue fazer.
Isso é muito alentador, eu queria dizer isso. Isso dá ânimo, né? Às vezes eu mesma que estou enfrentando essa questão da saúde, da doença e tal, tem momentos que eu digo, ai meu Deus, estou cansada, não quero fazer isso agora e tal. Não, mas vamos, porque é um grupo que é inspirador, e que bom que a gente pode estar fazendo isso junto, e a gente só está fazendo porque a gente está junto, é isso que eu quero dizer, né? No fundo é um pouco isso. Então, agradeci de novo ao Luiz e a todos aqueles outros que têm colaborado. E eu fico muito impressionada como as coisas vão acontecendo, né? A Ellen, por exemplo, está aqui agora assim, a Edna, o Eduardo, tantas pessoas que estão assim de outros lugares, de situações as mais inusitadas que vão acontecendo. Isso é trabalho do Senhor mesmo, não é trabalho da gente, não é porque a gente está fazendo, é porque Deus está usando aquele pouco que a gente está fazendo. Vamos fazer oração, Luiz? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças na manhã desse dia, porque pudemos estar juntos uma vez mais, reunidos ainda que virtualmente, mas espiritualmente conectados uns com os outros, no mesmo propósito de estudar a Tua Palavra, de aprender mais e de enriquecer as nossas vidas para poder servir a outros. Senhor nosso Deus, nós oramos por aqueles do nosso grupo que estão passando por momentos de provação, momentos mais difíceis. Lembramos aqui do nosso querido pastor Barbosinha, também, ó Deus, esse momento que vive a Rosa. Nós, Senhor, pedimos pela vida de cada um deles e de outros, Senhor, que Tu conheces e sondas os corações e as necessidades e as angústias e dificuldades de cada um de nós. Nós nos colocamos assim nas Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que esteja nutrindo em nós a esperança, o conforto e derramando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa, Senhor, os nossos pastores, que neste momento também tão difícil de trabalhar à distância, trabalhar virtualmente, que eles consigam continuar apacentando esse rebanho e nutrindo a vida de todos e todas nós. Amém. Senhor nosso Deus, também te colocamos nas Tuas mãos a semana que estamos iniciando, que seja uma semana de trabalho de acordo com a Tua vontade, que seja, ó Deus, para o bem da vida de todos nós, das nossas famílias e de todos aqueles com quem nós estivermos nos relacionando. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia se derramem sobre as nossas vidas, no nome precioso de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Querido, só uma coisa que eu estou lembrando agora, que a semana passada a gente falou, Luiz mencionou da questão do boletim. Hoje de manhã eu coloquei lá, quando o pastor coloca no da igreja, eu já estou colocando na nossa classe. Pastor, o Luiz não está na nossa classe, no nosso grupo da catedral. E, então, por isso, ele pediu para colocar o boletim aqui. Depois, talvez seja o caso de colocar o Luiz na lista da catedral, tá? Né, Luiz? Porque daí acompanha as notícias todas, tá bom? Beleza. Uma boa semana para todo mundo, gente. Até o próximo domingo. Tchau. Um grande abraço. Tchau, Bom domingo para todos. Bom domingo para todos.